justificar o fracasso dele e, sei lá, mano, eu não sei o que acontece com as pessoas. Eu falo, cara, tipo, dá vontade de dar um soco, falar, vai! Tipo, cara, só depende de você, não depende de mim, não depende de fulano, não depende da sua mãe, não depende do seu pai, não depende do seu marido, não depende da sua mulher. E aí, como é que você se vê há 5 anos atrás, começando, tipo, de um zero, de uma salinha e hoje com 3 funcionários? O que se passa na sua hoje cabeça eu sou um hoje? pouco mais louca. Então, assim, a loucura, ela cresceu o grau. Mas é muito louco ver isso. Eu fico muito feliz, orgulhosa de mim mesma, sabe? Porque... eu não falo isso como algo soberbo nem nada, porque realmente eu reconheci as minhas dificuldades, eu reconheci a minha força de vontade, eu reconheço eu sou uma pessoa que eu ainda tenho aquela euforia, eu ainda sou uma pessoa, eu não sei como te falar, entusiasmada com o negócio. E eu acho que o entusiasmo que faz um negócio perpetuar. Porque se eu simplesmente desanimasse, cara, cai todo dominó. Se eu caio, é o pilar ali. O dominó cai inteiro. Então, assim, é uma pressão. É difícil. E ainda mais num lugar onde a gente tem uma cultura. Porque, só pra você entender, a gente tem uma... Qual que é o nosso principal propósito? A gente conseguir mudar a cultura de um país no sentido de como as pessoas aprendem ou se preparam para alguma coisa. Porque a gente fala aqui que a alta performance, ela não é uma opção, ela é única. Por quê? Vini, você tá querendo dizer que eu tenho que ter um resultado específico? Não, eu tô querendo dizer que as pessoas, elas precisam usar todo o potencial que ela tem. Às vezes muita gente tem um potencial e poucas pessoas transformam em potência. Então, por exemplo, assim, quando a gente muitas vezes a gente se preocupa assim, né? Putz, eu tive um puta de um resultado e aí será que eu vou ser soberbo ou não? É porque a gente tá numa cultura onde você dá certo é errado. Né? Onde Brasil tem isso, sabia? Porque a gente é uma mistura, né? Eu tava até lendo esses dias que o Brasil é uma mistura de pessoas da Europa e dos Estados Unidos. E hoje a gente não entendeu que na Europa as pessoas, elas trabalham para viver a vida. Então elas são mais leves em relação ao dinheiro. E nos Estados Unidos elas trabalham para viver, assim, é só o trabalho. E o Brasil pegou um pouco dessas duas, mas ele é educado a criticar quem tem sucesso. O Brasil, ele ainda não entendeu, ele ainda não é aquela pessoa que colabora e acha legal alguém que teve sucesso. Não, ele vai criticar, porque ele quer justificar o fracasso dele e, sei lá, mano, eu não sei o que acontece com as pessoas. Eu falo, cara, tipo, dá vontade de dar um soco, falar, vai! Tipo, cara, só depende de você, não depende de mim, não depende de fulano, não depende da sua mãe, não depende do seu pai, não depende do seu marido, não depende da sua mulher, tipo... Até porque, eu até te fiz uma pergunta antes, que vai muito de encontro isso, porque às vezes as pessoas, sempre que as pessoas assistem aqui, a gente percebe meio que um padrão assim. Até quando a gente abre uma caixinha, vai ter tal pessoa lá, o que você gostaria de perguntar? Até falei isso pro Carol Pfeiffer. E as pessoas dizem o seguinte, qual que é a chave do sucesso? As pessoas querem uma fórmula mágica, algo que determine, que tipo assim, vou ter sucesso de certeza. E eu te perguntei isso aqui no início, e você até me respondeu, putz, não tem um fator determinante, né? É um conglomerado. O que você enxerga que foi essa somatória que você teve e que hoje te diferencia do mercado, por exemplo? Eu tive uma expansão de consciência muito grande, dolorosa, mas eu comecei a visualizar. Isso faz parte. Claro que assim, não adianta você visualizar, achar que vai acontecer se você não fizer nada. Mas assim, além de fazer, porque tem gente que fala, cara, eu faço, não tem? Tem. E não tem o resultado. E elas querem a fórmula do outro porque deu certo pro outro. O que deu certo pra mim não vai dar certo pra você. Mas você pode pegar insights meus e aplicar pra sua realidade. Tipo, e é isso que as pessoas ficam esperando fórmula, não vai ter, e aí elas falam, como eu ainda não tive a fórmula, eu não vou fazer. E aí, tipo, é o que eu falo, as pessoas falam, mas eu faço e não tenho resultado. Claro, porque você nem acredita que merece o resultado. Uau. Não, isso é profundo, porque assim, o que eu faço muito hoje, tá? Eu acordo de manhã, eu coloco meu relógio para despertar antes do que eu deveria acordar, meia hora. E aí eu acordo, e aí eu volto naquele estado de consciência, entre inconsciente e consciência, que é meio do sono.
Nesse estado, eu fico visualizando os meus sonhos, tipo, a vida que eu quero, as resoluções da empresa, o que eu quero que aconteça com a empresa. Então, eu imagino, tipo, várias coisas acontecendo muito real. Tipo, a mídia que eu quero aparecer, como seria se aparecesse em tal programa, esse negócio da empresa, tipo, uma convenção com milhões de colaboradores. Então, eu fico vendo todas as coisas que eu sonho. E na vida pessoal também, amorosa e tal. Eu faço à noite também, às vezes, antes de dormir. E, é muito mais fácil pensar em coisa negativa do que positiva. Muito. Só que, como que as pessoas falam, não consigo ser positivo. Porque você não acredita que você mereça a vida que você sonha. E isso tá muito ligado, porque a gente só consegue visualizar o que a gente acredita. E a gente só acredita quando a gente acha que merece. E achar que merece tá muito ligado ao quanto você se perdoa pelos erros que você já cometeu. Então, quando todo mundo cometeu erro, eu cometi vários erros. Então, esse auto-perdão me trouxe essa consciência de que os meus erros não me definiam. Então, eu merecia sim a vida que eu sonho. Então, é desapegar dos seus erros. Claro que você não vai repetir, né? Senão não faz sentido nenhum esse discurso. Mas você se liberta e fala, não, eu mereço sim. E aí você começa a visualizar e você começa a realizar. Acreditar. E aí vem a esperança, né? Vem a esperança e assim, isso serve pro bem e pro mal. Então, quando a gente tem muito medo de algo e pensa nisso todo dia, isso vai acontecer. Que era o de voltar pra casa dos seus pais, ou até mesmo de ser dependente também, que aconteceu logo que você... Exato. Só que aí, o que aconteceu? Quando eu me separei, muito louco isso, eu não tenho medo nenhum de falar. Quando eu me separei e saí de São José do Rio Preto, aí eu fui pro fundo do poço porque eu errei, eu traí. Só que ele descobriu, contou pra todo mundo, contou pra minha família inteira. Meu pai não falou comigo um mês. Tipo, meu pai, pra eu ir na igreja, tipo, que ele era, tipo, louco, tem que ir na missa todo domingo, ou, tipo, puta falso moralismo. Você tinha que se confessar, porque, tipo, criminosa. E aí eu cheguei no fundo do poço, porque ninguém falava comigo, todo mundo não queria falar com uma pessoa que já tinha traído, era muito feio. E eu tinha vergonha de mim. Então, quando eu me perdoei, foi um processo doloroso. E aí foi aí que as coisas começaram a mudar na minha vida. Essa foi a pior fase da sua vida? Foi a pior. Que é a fase que a gente chama na fase de depressão. Essa foi a sua fase de depressão. Foi. Que aí eu voltei a morar em São Paulo, então todo mundo sabia. Na minha cabeça eu tinha vergonha de sair de casa, mas eu só trabalhava. E aí ele usou isso como desculpa pra nunca pagar nada de ajuda pra minha filha também. Então, a partir daí surgiram várias situações. E aí eu entendi que, tipo, não era aquela pessoa. Eu cresci numa família muito difícil também. Não que isso justifique nada, tá? Mas eu achava que aquilo era legal. Que, tipo, sabe, insegura.